Quero convidar os irmãos a dar continuidade à exposição. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 3. Nós vamos ler primeiramente somente do verso 1 ao 10, mas o contexto ele vai todo o capítulo 3 até o 26. Mas como abertura do texto, e depois nós vamos discorrer os demais versículos, nós então vamos ler por introdução somente os versículos de 1 até o versículo 10. Não feche sua Bíblia, tá bom? Você está com o seu lápis, sua caneta, vai anotando, vai fazendo suas divisões aí, tá? Amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Amém? Diz então a palavra do Senhor. Pedro e João subiram ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado, de nascença, estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. E quando viu Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu-lhes uma esmola, fixando nele o olhar. Pedro, acompanhado de João, disse-lhe: olhe para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu, andando e louvando a Deus. E reconheceu como o mesmo que se assentava pedindo esmola à porta formosa do templo. E assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Amém, irmãos? O poder do Espírito Santo na igreja. A igreja primitiva, meus irmãos, ela não surgiu no acaso, ela não surgiu, meus irmãos, por força humana, por desejo dos apóstolos, e nem tampouco, meus irmãos, por uma nova religião que estava aparecendo. A igreja primitiva, ela surgiu debaixo, meus irmãos, do domínio do Espírito Santo. A igreja, meus irmãos, ela passou a existir constantemente na dependência do alto, do poder de Deus, da presença do Espírito de Deus na vida dela. Esse é o tema central, é a grande ideia, é o Espírito Santo na vida da igreja. E em todo o tempo, no livro de Atos, você vai ver o Espírito Santo de Deus agindo na vida dos apóstolos, no início da igreja, na evangelização, no caminhar. Em todo o tempo, meus irmãos, a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus, e está assim, meus irmãos, na dependência completa do Espírito Santo. Eu acredito, meus irmãos, que deve ser assim, precisa ser assim. Uma igreja, para que ela realmente, meus irmãos, ela experimente do poder, ela experimente, meus irmãos, das maravilhas do Senhor, ela possa ver transformação, mudanças, arrependimento, conversões, ela possa ver a obra missionária se estendendo por todo o mundo. É preciso ela, primeiramente, meus irmãos, estar vivendo sob o poder do Espírito Santo de Deus. É impossível, meus irmãos, uma igreja tomar dimensões se não for pelo Espírito Santo de Deus. Pode até ser que as seitas, as falsas religiões, com seus recursos, com seus falsos líderes, pode até chegar em algum lugar, mas manter a igreja durante 2000 anos, como a igreja do Senhor Jesus Cristo,
está se mantendo, meus irmãos, é impossível. Porque somente a igreja de Cristo, com o poder do Espírito Santo, ela é capaz, meus irmãos, de manter um crescimento avassalador de maneira tão extraordinária como tem sido. Mas o tema dessa noite é esse que nós anunciamos os irmãos: o poder do Espírito Santo na igreja. E como que o poder do Espírito Santo começa na igreja? Ele começa, meus irmãos, dando oportunidades para que a igreja proclame o Evangelho. Nós devemos entender, meus irmãos, que cada da igreja é uma oportunidade para que Cristo seja conhecido, para que vidas sejam transformadas. O que acontecia na vida da igreja, meus irmãos, não era para bem-estar das pessoas, a divisão dos alimentos, pessoas que tinham seus olhos abertos, aleijados que se levantavam. E nós vimos isso em muitos evangelhos, e as pessoas acabam interpretando isso de maneira tão errada. Mas esses acontecimentos extraordinários, eles só têm um propósito: proclamar o reino, engrandecer o nome do Senhor, vidas sejam transformadas. A igreja de Jerusalém, meus irmãos, ela teve muitas oportunidades. E a igreja em Jerusalém, meus irmãos, ela aproveitou as oportunidades que Deus ia dando a ela. E o texto diz, meus irmãos, claramente que os apóstolos estavam subindo para orar na hora nona. E quando você está lendo, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 42, fala que esses homens, a igreja perseverava unanimemente na oração. Eles estavam vivendo, meus irmãos, realmente um domínio do Espírito Santo, porque era uma igreja, meus irmãos, que oravam, era uma igreja, meus irmãos, que dependiam, uma igreja que dependia a cada momento da presença do Senhor. Uma coisa que os apóstolos não fizeram, meus irmãos, mesmo se convertendo, conhecendo a Cristo, foi não abrir mão dos 3 momentos de oração que havia no templo em Jerusalém. E eles estavam ali, meus irmãos, em todo o tempo. Estava ali às 9 horas, para os irmãos entenderem melhor. Estava ali ao meio-dia, estava ali às 3 horas. Todos os 3 momentos de oração, a igreja estava orando. Não há nada mais extraordinário na vida da igreja quando ela está orando. Mas você quer ver uma igreja fracassar, meus irmãos? É quando a igreja para de orar. É quando seus líderes param de orar. É quando, meus irmãos, as nossas reuniões, elas já não levam mais nós, meus irmãos, a buscar o Senhor. É um perigo muito grande. Há muitas igrejas mortas hoje. Não é porque faltou recurso, não é porque faltou pastores, não é porque faltaram membros. Elas estão morrendo, meus irmãos, porque faltou oração, faltou buscar do alto a presença do Senhor. E o alimento principal da igreja, juntamente com a palavra, é a oração. Os apóstolos, meus irmãos, eles abandonaram, meus irmãos, isso, e foram tentados. O problema das viúvas, que está faltando alimentos, eles falaram: não, nós não vamos deixar nem a pregação da palavra e nem a oração. Uma coisa, meus irmãos, que é básico nos nossos alimentos, na nossa alimentação diária, é arroz e feijão. Se tem uma coisa que não pode faltar na vida da igreja, é palavra e oração. Não podemos abandonar. A oração, meus irmãos, é importante em todo o tempo na vida da igreja. E os apóstolos decidiram que eles iam permanecer orando, buscando do alto. Pedro e João, meus irmãos, naquele acontecimento extraordinário, onde eles estão indo para o templo, eles dão ali de cara, meus irmãos, com aquele homem que está sendo colocado ali, sentado naquela porta, e com certeza o propósito era pedir esmola, e como foi isso que ele fez com os apóstolos. E aquele mendigo, meus irmãos, então procurava suprir a sua necessidade física, material, enquanto os apóstolos, meus irmãos, olhou para aquele momento como uma oportunidade da pregação do Evangelho. E Deus abre portas, Deus dá oportunidades para nós pregarmos o Evangelho em todo o tempo.
Para isso é necessário que realmente estejamos cheios do Espírito Santo, com oração, com a vida. Mas em todo momento, meus irmãos, Deus abre portas. Deus não coloca você numa empresa, Deus não coloca você numa escola, Deus não te dá uma família, não é para qualquer coisa. É para você anunciar. É para você aproveitar as oportunidades que Ele vai dando pelo poder do Espírito Santo para que você pregue o Evangelho. E não podemos deixar as oportunidades passar. Talvez elas são únicas. E depois nós vamos somente lamentar. Mas nós temos que arrastar as pessoas para Cristo por meio da palavra. Dizer para elas realmente que é um poder transformador na vida delas. E aqueles homens, meus irmãos, é feito um pedido a eles, a Pedro e a João, para que dê uma esmola. Se os irmãos olharem, meus irmãos, para o versículo 4, meus irmãos, o texto diz que, fixando o olhar nele, Pedro acompanhou e disse: olhe para nós. E Pedro então, meus irmãos, viu que aquele homem realmente atendeu e ficou olhando para eles. Então, esperando aquele homem receber alguma esmola, alguma moeda, Pedro então disse para aquele homem: olha, nós não temos nem prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. E ele, meus irmãos, declara para aquele homem: não é em qualquer nome, é no nome de Jesus, o Nazareno. E Deus então derrama do seu poder, meus irmãos, para a restauração física, integral daquele homem que estava ali, meus irmãos, há muitos anos naquela porta, dependendo das esmolas das pessoas. Mas agora aquele homem, ele tem o poder de Deus na sua vida. E quando nós olhamos para o versículo 7, o versículo 8, o texto diz, meus irmãos, que os apóstolos estendem a mão direita, e aquele homem então se levanta, e o texto diz que imediatamente os pés e tornozelos daquele homem ficaram firmados. E então, meus irmãos, ele começa a dar salto. O versículo 8 diz: a saltos. Ele colocou-se em pé, começou a andar, e entrou no templo, meus irmãos, andando, saltando e louvando a Deus. Algo extraordinário aconteceu naquela manhã. Algo extraordinário aconteceu naquele homem, que imediatamente, meus irmãos, colocou-se de pé e começou a adorar ao Senhor. E como era uma hora de oração, era um momento que o templo estava cheio, estava lotado, e não tinha como não reconhecer que aquilo ali era um milagre, que não era algo fantasioso, que eles entenderam que realmente ali tinha um poder de Deus ali. E o saltar de alegria, meus irmãos, representa algo de júbilo, algo, meus irmãos, de satisfação da ação de Deus e do poder de Deus salvando aquele homem. Porque o que eles estavam oferecendo para aquele homem não era simplesmente uma cura física. Eles estavam oferecendo para aquele homem era Jesus Cristo, Nazareno, aquele que tem o poder para salvar e transformar aquela vida. E então, meus irmãos, aquela expressão de louvor, aquela expressão de alegria, de júbilo, contagiou todos e chamou a atenção de toda a multidão. E os apóstolos entenderam que ali era uma oportunidade para que o Evangelho pudesse ser pregado. É tão sem graça, meus irmãos, receber algo de uma pessoa e não agradecer. É tão sem graça, meus irmãos, você ver alguém sendo abençoado com alguma coisa e essa pessoa não tem um coração de gratidão por aquilo que aconteceu. É como se a pessoa fosse obrigada a ter feito aquilo para ela. Mas aquele homem demonstrou um coração de alegria, de júbilo, de satisfação pelo que aconteceu na sua vida física e na sua vida espiritual. E o texto é bem claro, meus irmãos, em dizer também que o poder do Espírito Santo
nos leva a proclamar a salvação, a proclamar o Evangelho. Se antes nos dá a oportunidade, agora o Evangelho, meus irmãos, agora o poder, meus irmãos, ele nos leva a proclamar. As oportunidades, muitas das vezes, elas não são para nós convidarmos as pessoas simplesmente a vir à igreja. É para nós mesmos falar para as pessoas, meus irmãos, para que elas possam, meus irmãos, assim, entregar suas vidas ao Senhor. E do versículo 11 até o versículo 17, 18, meus irmãos, nós podemos ver aqui a oportunidade, aonde, meus irmãos, eles tiveram e eles proclamaram o Evangelho. Eles proclamaram o Evangelho. Diz o versículo 9, meus irmãos, que todo o povo viu quando ele se levantou e começou a adorar a Deus. É uma oportunidade, é um momento. E no versículo 10, meus irmãos, diz que aquela multidão reconheceu que realmente era aquele homem que pedia esmola ali na Porta Formosa, e que realmente era ele, meus irmãos, que estavam ali, e eles estavam todos cheios de espanto. E na minha versão fala que ele estava até amedrontado. Como que pode esse homem estar andando? Como que pode esse homem estar de pé? Aí Pedro e João aproveita a perplexidade do povo, meus irmãos, e olha Evangelho no povo. Meus irmãos, não tem sentido milagres se não tem Evangelho. Não tem sentido, meus irmãos, cura se não tem Evangelho. Não tem sentido, meus irmãos, sinais se não tem Evangelho. Todo o tempo que Jesus Cristo estava fazendo milagre, tinha a palavra dele sendo pregada para o povo. Em todo o tempo, meus irmãos, que houve algum sinal extraordinário, Jesus estava pregando para o povo, ou para os discípulos. E tem que ser assim, meus irmãos. Os milagres acompanharão, meus irmãos, aos que creram, mas é crer em milagre, não é crer em Jesus Cristo. Vidas só podem ser transformadas realmente, meus irmãos, não é quando ela fica de pé fisicamente, não. É quando o coração é transformado espiritualmente. Muitas pessoas querem a cura física, mas não querem a cura espiritual. Muitas pessoas querem os benefícios desse mundo, mas não querem os benefícios celestiais. Isso é um perigo grande, porque trocar as coisas eternas pelas coisas terrenas é um suicídio, é pedir para morrer dentro da igreja. E nós não queremos isso. Nós queremos que vidas sejam transformadas, principalmente na vida espiritual. E aí, a partir do versículo 11, o texto diz, meus irmãos, que aquele homem começou a pegar-se a Pedro e a João, e todo aquele povo que estava perplexo, meus irmãos, ali naquele lugar, começaram, meus irmãos, a achar que isso vinha deles. Era eles que tinham praticado aquele sinal, é eles que tinham feito ali aquele sinal. É triste, né? Nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, já há anos e anos e anos, nós estamos entendendo isso. Os líderes, os falsos, eles estão aproveitando, meus irmãos, os seus cultos de quarta-feira de sinais, na sua sexta-feira de cura, nos seus cultos falsos aí, para tentar atrair pessoas, tentando, meus irmãos, atrair pessoas com suas falsas curas e milagres. Mas, meus irmãos, o que é capaz de transformar multidões, salvar vidas, não são esses falsos ensinos que estão por aí. É o verdadeiro Evangelho. E o versículo 12 fala, meus irmãos, que os apóstolos, vendo isso, Pedro então tomou a direção. Lembre-se que a primeira parte do livro de Atos sempre vai ser Pedro. Ele é o apóstolo que encabeça. A segunda parte de Atos vai ser Paulo. Pedro então, meus irmãos, mais uma vez, como fez no capítulo 2, agora ele faz no capítulo 3, ele começa a pregar o Evangelho para aquela multidão. Ele começa a falar do verdadeiro Evangelho para aquelas pessoas que estavam admiradas de uma cura. Agora eles vão ter que admirar agora é do que a alma e o espírito deles necessitam. E a partir do versículo 12 é Evangelho no povo. E Pedro então, meus irmãos, abre o leque, dizendo para eles, homens israelitas. E aquela multidão volta para Pedro e começa a ouvi-lo.
E a pergunta que Pedro faz é: por que vocês estão admirados? Parece até uma pergunta assim, meio fora de contexto, porque como que não admira de um homem de pé por causa de um milagre que aconteceu? É de chamar a atenção. Mas ele podia estar falando também de Jesus Cristo. Quantos milagres vocês não viram Jesus Cristo fazer e vocês não creram? E Pedro, no versículo 12, ele continua dizendo: meus irmãos, chamando a atenção, porque ficaste olhando para nós como se estivéssemos feito andar por nossos próprios poderes ou religiosidade? Pedro está falando que o poder não vem do homem, não vem da religião. O poder, ele é sobrenatural, mas o poder, ele vem do alto, ele vem do Senhor. E Pedro então começa a pregar, meus irmãos, lá do Velho Testamento, lá dos patriarcas, lá de Abraão, lá de Isaac, lá de Jacó. E começa a dizer: é o Deus dos nossos pais, que glorificou o seu servo Jesus, a quem entregaste diante de Pilatos, negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negaste o santo justo, e pediste que um homicida fosse liberto. Mataste o autor da vida. Versículo 15. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e sois testemunha disso. Toda aquela comunidade sabia, eles estavam conscientes que o mesmo Cristo que eles entregaram para ser morto na cruz era o mesmo Cristo que ao terceiro dia havia ressuscitado. E isso não havia muito tempo, não havia muitos anos, não havia o máximo alguns meses. Isso é demonstração, meus irmãos, de que eles deveriam enxergar o que realmente estava acontecendo ali. Era para que eles pudessem abrir os olhos espirituais, firmar os tornozelos, meus irmãos, da fé, e acreditar que quem realmente transforma a vida é o Senhor. Ele é o autor da vida. E o versículo 16 nos leva a entender que, na pregação de Pedro, que é pela fé no nome de Jesus, que é capaz de um homem receber força, e foi por ele que aquele homem foi curado e foi transformado. A fé do homem foi estabelecida, e é capaz de estabelecer a fé deles também, para que eles não possam somente ter uma saúde perfeita, uma vida espiritual perfeita. E é o mais importante de tudo isso. Pedro, meus irmãos, não abre mão da pregação do Evangelho e da transformação. Não abre mão. Quantas vezes ficamos correndo atrás de muitas coisas para manter uma saúde boa, para manter uma vida nessa terra perfeita, para que tudo dê certo, nada falhe. Mas o mais importante é o que Pedro está dizendo. É preciso ouvir o Evangelho, é preciso ter fé, é preciso confiar. E o versículo 17, meus irmãos, nos chama a atenção, porque ele leva, meus irmãos, aqueles que ele chama de irmão, que mesmo na ignorância das autoridades, Deus cumpriu o que havia de ser cumprido, que era, meus irmãos, que o seu filho, que foi anunciado pela boca dos profetas, viesse a sofrer por causa dos nossos pecados. E Cristo morreu por nossos pecados. A salvação veio até nós por causa, meus irmãos, dos nossos pecados, porque nós somos imperfeitos. Admiramos talvez com uma pessoa com alguma imperfeição, mas a maior imperfeição, meus irmãos, está no coração da humanidade, ou não consegue, meus irmãos, ver o quanto ela precisa ser transformada diante da situação que ela está vivendo, caótica, e morrendo espiritualmente cada dia. E é tão maravilhoso que Pedro prega, meus irmãos, de forma tão graciosa, que ele faz uma ligação de uma coisa com outra, porque todos, ou a maioria que estavam ali, eram judeus, ouvindo aquela palavra. E ele apontou tudo isso para que Cristo pudesse ser exaltado e glorificado naquela hora ali, naquele momento. Todos puderam testemunhar das grandezas do poder do Senhor, daquilo que na qual, meus irmãos,
não foi feito somente fisicamente na vida daquele homem, mas foi uma porta aberta para que o Evangelho pudesse chegar ao coração de toda aquela multidão. O poder do Espírito Santo na igreja, ele leva o pecador ao arrependimento. Não há, meus irmãos, evangelho sem arrependimento. Não há, meus irmãos, evangelho sem reconhecimento dos erros, dos pecados. Se não tornará um coração dentro de uma igreja cheio de remorso, cheio, meus irmãos, de pesar. E nós precisamos, meus irmãos, do evangelho, do poder de Deus em nossas vidas, para nos levar a um quebrantamento, a uma mudança de vida. Há pessoas, meus irmãos, que é difícil de se arrepender pelos pecados, pelas coisas que faz. Ela é mais fácil colocar uma desculpa, colocar a desculpa nas coisas, nas pessoas, na situação. Mas o que o Evangelho quer é realmente levar-nos a entender que nós somos realmente ignorantes, nós somos pecadores e que nós precisamos realmente de transformação de vida. Nós conseguimos colocar a culpa numa pessoa facilmente. Nós conseguimos, meus irmãos, culpar as pessoas facilmente das coisas. Mas pouco conseguimos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. E o Evangelho é proclamado para isso. É para transformar o pecador que está lá no mundo e que está precisando de transformação. Mas também a igreja também precisa ser transformada dia após dia. A mudança tem que haver no coração da igreja em todo momento. E quando nós entramos no versículo 19, que finaliza essa parte, ou a terceira parte aqui da perícope, Pedro já entra, meus irmãos, falando: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. O impacto do Evangelho, depois de pregado, deve ser esse: é a prática, é o arrependimento. Se o Evangelho não causou arrependimento na vida de uma pessoa, então não foi transformado, não houve realmente uma verdadeira mudança. E arrependimento é isso, é mudança de comportamento. Meus irmãos, não acredite se houver um crente perto de você, ou até mesmo você também, se as mesmas coisas que você praticava antes de se converter, e continua sendo as mesmas coisas depois que você converteu, pode ter havido na vida nossa uma transformação de vida. Como que pode o poder do Espírito Santo de Deus estar agindo dentro de nós? Não existe. Um coração, meus irmãos, só é transformado quando há mudanças, abandono das coisas pecaminosas desse mundo, há um reconhecimento. E o arrependimento, meus irmãos, leva-nos a isso, a ter uma nova vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Paulo fazendo tudo isso, mostrando isso lá em Efésios. Aquele que falava palavras torpes já não fale mais. Aquele que acusava não acuse. Aquele que não tinha compaixão, aprende a ter compaixão, a misericórdia. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Esse é o propósito, meus irmãos, do Evangelho. Primeiramente, meus irmãos, levar a uma verdadeira conversão, transformação de vida, a dar uma nova direção na vida, já que antes não tinha direção, estava perdido. Versículo 20, o Evangelho, meus irmãos, ele não somente transforma, mas depois de nos transformar, nos levar ao arrependimento, o Evangelho causa em nós, meus irmãos, e traz em nós tempos de refrigério. Olha o que o versículo 20 nos diz: de modo que a presença do Senhor venha tempo de refrigério, e Ele envie Cristo, que já vos foi predestinado, Jesus. É necessário, meus irmãos, que aquele que foi transformado, aquele que teve a sua vida, meus irmãos, mudada pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder de Deus, por meio de uma vida arrependida, também tenha tempos de refrigério. É a paz de Cristo que Paulo fala. Nós cumprimentamos uns aos outros na paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. E nós temos que viver não somente de dizer essa frase,
mas se realmente examinar os nossos corações, nós estamos desfrutando da graça e da paz que foi nos dada no dia do nosso arrependimento. O refrigério, meus irmãos, é a paz que brota no coração daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que tem um Consolador, que tem aquele que passou a habitar nos nossos corações a partir do momento que nós nos convertemos. Terceiro, meus irmãos, o arrependimento nos leva, meus irmãos, a cumprir tempos de restauração. O apóstolo Pedro mostra, meus irmãos, aponta a partir do versículo 21, para aquele povo, meus irmãos, que está acontecendo um novo tempo na vida de Israel, e que os profetas e que os homens de Deus haviam falado sobre isso. Olha o versículo 21, diz: é necessário que dos céus receba até o tempo, os céus o receba até o tempo da restauração de todas as coisas, sobre as quais Deus falou dos seus santos profetas desde o princípio, a começar com Moisés, versículo 22, onde que ele diz: o Senhor Deus levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele os ouvireis em todo o que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram esses dias. Eles estavam vivendo esses dias, dias de salvação, dias de transformação, dias de restauração, meus irmãos. Não da nação política, não da nação, meus irmãos, de um novo rei humano, mas do rei celestial, daquele que todos os profetas, a começar de Moisés, Samuel e os demais, falaram que viriam. E esse profeta veio, meus irmãos. Ele é o profeta dos profetas, ele é o Senhor do Senhor, ele é o Rei dos reis. Ele está sobre todas as coisas. Ele é aquele que realmente vem para nos restaurar e transformar vidas e corações, meus irmãos, que estão na dependência dele. Pedro, então, meus irmãos, prega, ele afirma tudo que as Escrituras Sagradas já haviam falado tempos atrás. É poder de Deus, meus irmãos, porque como pode um homem letrado, um homem sem cultura alguma, ele ser usado por Deus e falar de maneira tão extraordinária e pregar, meus irmãos, todos os textos, olhando primeiramente, meus irmãos, textos que talvez, meus irmãos, somente um escriba naquele tempo poderia olhar, mas ele falou pelo poder do Espírito Santo. Olhando para o versículo 25, meus irmãos, aliás, o versículo 26, aliás, o versículo 25, onde que ele fala: vós sois os filhos dos profetas e da aliança de Deus, que Deus fez com os vossos pais, dizendo: Abraão, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Capítulo 12 de Gênesis, a bênção ali, não é a bênção, meus irmãos, de uma terra prometida, não é a bênção, mas é a bênção da salvação, é a bênção de Cristo, é a bênção da descendência que viria e veio, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedro então dirigiu toda aquela multidão de coisas que eles talvez ouviam constantemente nas leituras ali das sinagogas, mas não conseguiam interpretar, porque não tinha o Espírito Santo na vida deles. E aquele povo conheceu o Evangelho naquele dia. Eu quero concluir com os irmãos essa mensagem. E a pergunta que nós fazemos nessa mensagem é: o que resultou? O que trouxe a pregação no poder do Espírito Santo? Qual foram os resultados? Toda vez que o Evangelho é pregado no poder do Espírito Santo, é impossível que vidas não sejam transformadas. É impossível. Alguém Deus quer salvar numa casa, Deus quer salvar numa igreja, Deus quer salvar numa nação,
É impossível alguém não ser transformado. É impossível. E o versículo 4 do capítulo 4, o que diz? Depois deles ouvirem tudo isso, contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram. Talvez não foram todos, mas a maioria ouviram e eles creram. E o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. Se antes alcançou quase 3.000, a multidão agora ela chega a quase 5.000 pessoas. Não por causa dos apóstolos, não por causa da força, não por causa deles mesmos. Mas eles então, meus irmãos, entenderam que o poder de Deus estava agindo no meio daquele povo. Vidas estavam sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo no meio da igreja. Isso nos mostra, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem tudo para crescer. Eu não vou dizer primeiramente numérico, mas eu quero dizer, meus irmãos, primeiramente crescer no poder do Espírito Santo. E é necessário. Nós podemos ter todo o conhecimento bíblico, nós podemos ter toda a estrutura, mas se não termos o poder do Espírito Santo, meus irmãos, é em vão. É em vão. Nós até mesmo está tentando levar a palavra de Deus à multidão. Primeiro, o Espírito Santo de Deus tem que agir dentro de nós. Tem que ter uma vida de propósito, como aqueles homens tinham, vida de oração, vida de dependência do Senhor, tem que ter. Não adianta, meus irmãos, a igreja querer viver sem a dependência do Espírito Santo. Pode ter certeza, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca a Deus, uma pessoa que não está na dependência do Espírito Santo, é uma pessoa, meus irmãos, raquítica, é uma pessoa como fosse uma cisterna oca também. É um sepulcro caiado, muito bonito por fora, palavras lindas, mas por dentro, meus irmãos, não tem nada para oferecer. E nós precisamos experimentar esse poder, que é o poder que vem do alto, que é o Espírito Santo em nossas vidas. Foi dado por Deus, foi promessa antes de Cristo subir. Ele falou: eu vos enviarei o Espírito Santo, ele será o consolador, o guia, ele ensinará a vocês todas as coisas. E isso, meus irmãos, é algo que nós devemos não só ter como escrito nas Sagradas Escrituras, mas viver isso dia após dia. E é necessário para as nossas vidas que experimentamos cada dia mais do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Evangelho, meus irmãos, sem o Espírito Santo é um evangelho sem poder. Bíblia, meus irmãos, muitas pessoas têm lido, mas poucas têm lido na direção do Espírito Santo. E isso precisa mudar em nossas vidas. Isso precisa mudar em nosso meio. A igreja precisa usufruir grandemente da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo já tem que deixar bem claro. Não é emocionalismo, não é plantar bananeira dentro da igreja, não é, meus irmãos, gritaria, não é, meus irmãos, emocionalismo. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, é o poder de Deus na sua vida, de transformar o seu coração, mudar suas atitudes e mudar a vida daqueles também que estão ao seu redor. A presença do Espírito Santo, meus irmãos, é as pessoas olhar para nós e dizer: essa pessoa é uma pessoa diferente. Ela parece que é diferente de todos que estão aqui. Porque nós entendemos que a principal obra do Espírito Santo é mudar a nossa vida, é mudar o nosso caráter. É mudar, meus irmãos, a nossa maneira de viver nesse mundo para uma maneira, meus irmãos, genuinamente transformada por Deus. E precisamos disso. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Não entristeça se você tem orado pouco, se você tem orado pouco, mas comece a orar a Deus mais em sua vida. Comece a pedir ao Senhor que examine o seu coração, para que as oportunidades que é dada a você, elas possam ser usadas para você pregar o Evangelho, para que vidas através de você venham estar tendo arrependimento
realmente se quebrantando, tempo de refrigérios. Eu falei agora mais cedo, meus irmãos, no culto dos irmãos idosos, quantas pessoas não andam perturbadas? Não é porque falta alguma coisa na sua casa, não é porque falta família, não é porque falta emprego, não é porque falta... Não, elas são perturbadas, meus irmãos, porque aonde há o pecado, onde não há o arrependimento, há uma perturbação, há uma insônia. E espiritualmente falando, que não deixa as pessoas dormirem, porque não há paz no coração delas, porque não há restauração, não há refrigério. Se você tem paz com Deus, amém. Mas tem muitas pessoas do seu lado que não têm paz com Deus. Por mais que elas usam a máscara, não essa que nós estamos usando, mas a máscara de mostrar que está tudo bem, mas dentro delas há perturbações muito sérias. Há demônios, meus irmãos, que destroem vidas. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, nos use como instrumento do Senhor para a transformação de vidas. Nós vamos colocar em pé nesse momento para orarmos a Deus. Peço ao Senhor nesse momento para que Ele possa realmente encher a sua vida do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser realmente restaurado, cheio da presença do Senhor. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos pelo poder do Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Deus, porque quando há arrependimento, quando há mudança de vida, há um verdadeiro quebrantamento, ó Deus, na tua igreja. E pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Evangelho, ele possa causar isso, ó Pai, em cada coração, em cada um. E que isso seja real. Que nós não possamos, ó Deus, viver confortavelmente com a fraqueza espiritual, mas possamos experimentar, ó Deus, do poder que vem do alto, da grandeza de um Deus maravilhoso, que pode, ó Deus, salvar, que pode transformar, que pode mudar, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai. E isso é muito bom, Senhor Deus. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que faz isso em nosso meio. Traz arrependimento, traz mudança. Restaura, meu Deus, para que possamos viver tempo de refrigérios. Experimentar daquilo que o Evangelho foi capaz de trazer para todos nós. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Pai.